Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar do novo capítulo da crise econômica na Argentina. Quem acompanhou o noticiário na semana passada já ficou sabendo que Javier Milei, um candidato que se autodenomina anarcocapitalista, venceu as prévias das eleições presidenciais. Ele deixou para trás os dois mais tradicionais partidos argentinos, inclusive o partido do atual governo, o dos peronistas. Uma das grandes promessas de Milei para combater a inflação argentina, inflação, aliás, que já chega a mais de 100% ao ano, uma das promessas dele é dolarizar a economia. Isso significaria acabar com o peso argentino e adotar o dólar como moeda oficial. O Milei também fala em acabar com o Banco Central da Argentina. Seria a moeda americana a solução para os problemas do país vizinho? A gente vai analisar essa possível dolarização da economia argentina e vai falar ainda de outros 3 temas: o crescimento decepcionante da China, o desafio da inflação no Reino Unido e o desemprego baixo no Brasil. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Nayara Fraga, de volta das férias e de volta ao nosso podcast, claro. Hoje é 21 de agosto de 2023. Vamos lá? A Argentina parece cada vez mais distante de uma normalidade na economia. A inflação no país bateu 113% nos últimos 12 meses e deve encerrar 2023 perto de 150%, segundo projeções de instituições financeiras argentinas. A disparada dos preços no país tem a ver com uma escalada das despesas do governo. O governo argentino está numa situação em que ele se vê obrigado a imprimir mais moeda, mais dinheiro para financiar os gastos dele. O resultado disso é a inflação e, consequentemente, um receio entre os investidores em relação ao retorno dos investimentos. A gente está falando, então, de um cenário de bastante incerteza que acaba afastando os dólares da economia argentina. Não é à toa que o câmbio argentino foi de 178 pesos por dólar para 349 pesos por dólar apenas nos 8 primeiros meses deste ano. Para se ter uma ideia, pouco antes da pandemia, a proporção era de 60 pesos argentinos por dólar. Tanta inflação corroeu o poder de compra da população. Hoje, 4 em cada 10 argentinos vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, uma espécie de IBGE do país. E o descontentamento da população se refletiu nas urnas. Nas prévias da eleição presidencial, etapa que serve para indicar o candidato mais votado por partido, nessas prévias, quem recebeu o maior número de votos foi um deputado iniciante na vida política, que se declara anarcocapitalista e diferente de tudo que está posto. O Javier Milei, que é integrante de um partido com uma pequena participação no Congresso, tem ideias ousadas para governar a Argentina. O programa de governo dele está ancorado principalmente em 2 conceitos: corte radical de gastos públicos e dolarização da economia. O político quer reduzir drasticamente o contingente de funcionários públicos, quer diminuir os subsídios aos serviços prestados à população e quer cortar o número de ministérios de 18 para 8. O Milei também propõe fechar o Banco Central do país, abandonar a emissão de pesos argentinos e deixar de ter uma política monetária própria. De fato, seria algo inédito para um país do porte da Argentina. Ao adotar o dólar como moeda oficial, o governo argentino perderia a capacidade de emitir moeda. É uma medida que, em teoria, derrubaria a inflação. Mas o sucesso dessa estratégia dependeria de muitas variáveis. O passado que o diga. Vamos voltar aqui para a década de 90, quando a Argentina viveu uma experiência de quase dolarização. O país adotou a paridade com o dólar entre 91 e 2002. Nessa época, 1 peso equivalia a 1 dólar. A princípio, o plano foi bem sucedido, porque os argentinos conseguiram combater uma inflação que passava dos 3.000% ao ano. Mas a coisa começou a desandar quando os Estados Unidos subiram os juros lá em meados da década de 90. O dólar ganhou força e a Argentina não teve como sustentar a paridade, já que a gente está falando aqui de um país de baixa produtividade e altos custos. As consequências, então, foram bem negativas. Com a moeda forte, os produtos argentinos começaram a perder espaço para as mercadorias de países cujas moedas ficaram mais fracas frente ao dólar. Assim, o volume de moeda estrangeira entrando no Banco Central da Argentina diminuiu e não demorou muito para a economia entrar em recessão.
O quadro piorou quando a população começou uma busca em massa pelo dólar, buscando ali um refúgio, de fato. Empresas e famílias argentinas, já prevendo a óbvia desvalorização do peso, passaram a preferir receber e guardar dólares em vez de pesos. A corrida pela moeda foi tanta que o governo decidiu limitar os saques em espécie. Foi o episódio conhecido como Corralito. Por isso, a Argentina acabou abandonando o sistema de equivalência com o dólar e deu o calote na dívida externa. No ano seguinte, o PIB argentino caiu quase 11%. Essa é uma memória que mostra o perigo de atrelar a moeda nacional a uma moeda estrangeira. Caso a Argentina abra mão de ter uma política monetária própria, sem uma estratégia local para controlar a inflação, esse caos econômico do passado pode se repetir. Para entender esses riscos, vale a pena ver se isso de dolarizar a economia já deu certo em algum lugar. A gente falou que isso seria algo inédito, mas alguns países já recorreram à dolarização para tentar resolver problemas. Só que foram países de porte menor do que a Argentina. Na América Latina, a gente tem 3 exemplos, 3 países que aderiram ao dólar. Será que deu certo nessas economias? Quem vai responder isso para a gente é a Cláudia Rodrigues, economista responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Bianca, 3 países da América Latina adotaram o dólar como moeda oficial. O Panamá, mais de 100 anos atrás, e mais recentemente o Equador e El Salvador, no início dos anos 2000. Mas o que levou esses países a abandonar suas próprias moedas? Os motivos foram diferentes. No caso do Panamá e de El Salvador, contou mais a proximidade com os Estados Unidos, além da vontade ou necessidade de facilitar relações comerciais com a economia americana. Já no caso do Equador, a adoção do dólar como moeda oficial ocorreu por causa de uma instabilidade econômica, que é meio que a Argentina está vivendo agora, né? O Equador passou por uma crise econômica forte, isso no fim dos anos 90, uma crise que levou o país a uma hiperinflação. A inflação passou dos 2 dígitos em 2000. Nessa época, o PIB contraiu, a moeda passou a valer quase 4 vezes menos do que ela valia, o desemprego subiu muito. Foi aí que o Equador abandonou o sucre, que era a moeda local, e adotou o dólar como moeda oficial. E até que funcionou. A inflação no Equador diminuiu e continua baixa. Há 10 anos a inflação está abaixo de 5%. E a gente viu que o desemprego também diminuiu. Outro ponto importante é que o risco de câmbio naturalmente foi eliminado, o que ajuda a atrair investimentos estrangeiros, melhora a credibilidade e reduz o custo da dívida, ou seja, o país passa a vender título de dívida pagando juros mais baixos por ter mais credibilidade. Tudo isso contribuiu para uma maior estabilidade da economia do Equador. Mas nem tudo são flores, né? Como a gente falou mais cedo, dolarizar a economia significa abrir mão de uma política monetária própria, o que deixa a economia mais vulnerável a choques internos e externos. E foi isso que aconteceu com o Equador. Na pandemia de Covid, por exemplo, o país passou um aperto. O governo, que já tinha um gasto público super elevado, teve que ir atrás de financiamento externo para lidar com a crise sanitária. Foi uma situação difícil. É que, como o país não tem uma moeda própria, ele não consegue simplesmente imprimir dinheiro para financiar a sua dívida. É por isso que o Equador já recorreu ao FMI algumas vezes para pedir empréstimo. A questão aqui está, na verdade, na postura que o Equador adotou nos períodos de estabilidade e bonança. Quando houve o ciclo de alta das commodities, na primeira década de 2000, o Equador, que tem no petróleo uma importante fonte de receita, usou as receitas provenientes do petróleo para aumentar o tamanho do Estado, em vez de fazer reformas para diversificar a economia e se tornar mais competitivo. Claro, isso não significa que o mesmo aconteceria com a Argentina. É importante dizer, aliás, que a ideia de dolarizar a economia argentina, por enquanto, é só isso mesmo, uma ideia, de um candidato à presidência. Não dá para saber o que vai acontecer. A eleição está marcada para outubro. A análise que eu fiz aqui é para dizer que a dolarização sozinha não salva nenhum país. Para ter um crescimento sustentável, é preciso que o país reconheça seus problemas estruturais e faça as reformas necessárias antes de pensar em saídas supostamente milagrosas. Agora, o nosso assunto é a China, que tem surpreendido de forma negativa. Alguns dados divulgados recentemente foram bem decepcionantes e deram a dimensão da perda de ritmo da economia chinesa. Vou citar aqui 4 exemplos disso. Os investimentos feitos por empresas e pelo Estado chinês desaceleraram. A venda de novas casas aumentou menos de 1% no acumulado do ano até julho, o que foi uma expansão bem inferior à registrada no intervalo anterior. A produção industrial e as vendas do varejo também desaceleraram. E, para terminar, a taxa de desemprego subiu de 5,2% para 5,3%. No caso dos jovens chineses, a situação do desemprego é ainda pior.
O último dado publicado, referente a junho, revelou que o desemprego entre pessoas de 16 a 24 anos está em 21%. Em meio a números decepcionantes, o Banco Central da China anunciou na segunda-feira passada o segundo corte em apenas 3 meses nos juros da linha de empréstimo de médio prazo. É um movimento incomum promover cortes num tempo tão curto assim. Agora, as atenções se voltam principalmente para o setor imobiliário. Na semana passada, mais uma grande incorporadora chinesa, a maior em volume de vendas, não conseguiu cumprir as suas obrigações financeiras com credores, reacendendo o sinal amarelo sobre o setor imobiliário. Além disso, a imprensa noticiou que um fundo que oferece crédito privado para as empresas de construção da China deixou investidores sem receber os seus rendimentos. Tudo isso preocupa. Vale lembrar aqui que diversas instituições estão revisando para baixo as suas projeções de crescimento para a China. Esse ritmo menor de crescimento da China, aliás, foi tema da edição 68 do nosso podcast. Se a economia chinesa é um assunto que te interessa, eu sugiro que você ouça esse programa. O título que você vê na nossa lista de episódios é O Grande Desafio da China. Partindo da China para o Reino Unido, a inflação continua sendo um desafio para os britânicos, apesar da queda relevante no preço da energia. Em julho, o índice de preços ao consumidor registrou alta de 6,8% no acumulado de 12 meses, segundo dados divulgados na semana passada. O setor de serviços, em especial, segue puxando a inflação do Reino Unido para cima. Os preços desse segmento voltaram a subir. Eles aumentaram mais de 7% no intervalo de 12 meses. Esse quadro é reflexo de um mercado de trabalho que, embora mostre aumento no desemprego, ainda exibe salários em alta. E isso estimula o consumo e pressiona os preços no Reino Unido. Entre abril e junho deste ano, o avanço salarial dos trabalhadores britânicos foi o maior já registrado desde 2001. Diante disso, o mais provável é que o Banco da Inglaterra opte por um novo aumento na taxa de juros em sua próxima reunião, marcada para setembro. Falando agora de Brasil, o tema é mercado de trabalho. A taxa de desemprego brasileira encerrou o segundo trimestre de 2023 em 8%, segundo a PNAD contínua trimestral, que foi divulgada pelo IBGE na semana passada. Com o nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo do desemprego flutuações de acordo com a época do ano, a taxa de desemprego ficou em 7,9%, um número menor do que o do trimestre anterior. Esse resultado reforça algo que a gente vem falando aqui há um tempo, que o mercado de trabalho brasileiro está aquecido. O número de pessoas empregadas no Brasil está no nível mais alto da série, que começou lá em 2012. E a taxa de desemprego está num patamar historicamente baixo. A média no Brasil é de uma taxa de desemprego de cerca de 10%. Como o IBGE divulga mensalmente a taxa de desocupação no país, o desempenho para o segundo trimestre já era conhecido. A novidade ficou por conta da abertura do dado por nível de instrução e de idade. Quando a gente compara os dados de agora com dezembro de 2019, antes da pandemia, a gente vê que a taxa de participação teve uma queda de 2 pontos percentuais. Lembrando que a taxa de participação é um número que revela quem efetivamente participa do mercado de trabalho em relação a quem está em idade de trabalhar, que são os brasileiros de 14 anos em diante. Esse recuo da taxa de participação chama a atenção principalmente entre dois grupos, o de pessoas que têm apenas um ensino fundamental completo e o de pessoas com ensino fundamental incompleto. As razões para a gente ter menos brasileiros trabalhando hoje do que no período da pandemia ainda são motivo de debate. A gente está vendo aí que os sinais do mercado de trabalho atual são mistos, mas o que os dados nos permitem dizer, pensando no cálculo de inflação e na força da atividade econômica, o que os dados nos permitem dizer é que o baixo desemprego deve seguir exercendo uma pressão sobre a inflação de serviços no Brasil. Agora, na nossa agenda, eu compartilho os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 23 de agosto, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de agosto dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica deve continuar resiliente nos Estados Unidos, mas ainda mais fraca na Europa. Na sexta-feira, encerrando a semana, o IBGE divulga o IPCA 15 de agosto. A gente espera uma alta de 0,3% na prévia da inflação brasileira, impulsionada principalmente pela alta nas contas de luz.
Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um recado pra gente. Isso se no seu tocador tiver uma caixa para publicar comentários. E se você está ouvindo no YouTube, então tá fácil, é só deixar um alô pra gente nos comentários do vídeo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!